A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitou, na última sexta-feira, os recursos que derrubaram a possibilidade de revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. Mas o julgamento vai seguir até o dia 27 deste mês. Nós convidamos a advogada previdenciária Maria Faiocchi para conversar sobre a expectativa desse julgamento. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui no Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu já começo perguntando para que as pessoas também entendam um pouco como esse mecanismo ele funciona. Ele beneficia um grupo específico de aposentados que pedem ali um aumento dessa aposentadoria? Sim, essa é a grande discussão, né, aí do tema da revisão da vida toda, porque algumas pessoas acham que isso vai beneficiar uma parcela muito grande aí dos aposentados. E isso não é verdade. É uma parcela pequena, né, de pessoas que vão se beneficiar, né, iriam se beneficiar da revisão da vida toda. A grande discussão é que o governo fala de um impacto de 400 e poucos bilhões de reais e as entidades que estão lutando aí pela revisão da vida toda demonstram que não é tudo isso, né, que é menos, na faixa dos 3 bilhões. Então, muitas vezes ali estão questionando se a revisão da vida toda iria impactar tanto no INSS a ponto de fragilizar o sistema, o que é uma inverdade, né? Isso não aconteceria. E, infelizmente, né, utilizam essas questões aí econômicas para derrubar uma questão legítima, né? Porque se você parar para pensar que às vezes um trabalhador ele contribui pela vida inteira com bons salários e quando chega na hora da aposentadoria, esses salários são simplesmente excluídos, ignorados, né, e rebaixando o salário, é uma grande injustiça. E o que isso significa? Qual o recado que essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal manda para eventuais novas alterações nas regras da Previdência que provavelmente virão no médio ou longo prazo, doutora? Olha, isso significa, na verdade, assim, para o meio jurídico, né, para os advogados, principalmente quem atua na área previdenciária, significa uma grande insegurança jurídica, né, porque dos pilares, né, é você garantir os direitos já conquistados, né, o direito adquirido, a contrapartida, você contribuir e ter um retorno, né? Porque quando a gente contribui, a gente paga impostos, a gente paga contribuições, é para ter um retorno. E a partir do momento que a gente não tem isso, isso fragiliza, né? Isso desestimula muitas vezes. Hoje o que a gente depara são muitas pessoas questionando, será que vale a pena eu contribuir? Será que vale a pena eu continuar pagando o INSS? Se lá na frente eu não tenho segurança nenhuma, se daquilo que eu vou pagar, eu vou ter um retorno. Então, é muito triste, né? A advocacia previdenciária, o direito brasileiro está realmente em luto com essa decisão. Zé Maria, sua pergunta? Seria uma espécie de atualização, né? Às vezes as pessoas têm os salários maiores e quando está próximo à aposentadoria fica com um salário menor. E aí o cálculo da Previdência da última reforma define que é uma média salarial. É um prejuízo. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, e é normal que seja assim, às vezes leva muito em consideração o lado político, o lado social e o lado do governo. Pagar tanta diferença assim numa aposentadoria, numa Previdência que também já está com destino aí de uma nova reforma, de tão cheia que está, a senhora acha que foi uma decisão jurídica ou uma decisão política atendendo exatamente essa possibilidade de um buraco muito grande na Previdência, né? Não é o número certo, o cálculo aí, mas falam em mais de 10 bilhões. Certamente político, né? Porque a partir do momento que as regras do direito não são cumpridas, né? Não são aplicadas e se leva em conta questões econômicas, questões políticas, é complicado isso, né? A gente tem aí a Previdência, né? O segundo órgão que mais arrecada no Brasil. Então, dinheiro tem bastante, né? Dinheiro não falta. Eu acho que o que falta hoje no Brasil com relação à questão da Previdência é uma administração séria, correta, destinar os recursos para a sua própria finalidade. O que é? Se você tem dinheiro para entrar para a Previdência, para pagar aposentados, para cobrir sinistros como doença, morte e invalidez, que esses recursos permaneçam
né, na Previdência, no INSS, para custear isso. Então, a partir do momento que você começa a tirar essa finalidade, né, muita assistência social, como é que pode, o segundo órgão que mais arrecada no Brasil, hoje está sempre tendo que fazer reforma, acabou de ter uma reforma em 2019, já estão falando de uma próxima reforma. Então, isso assusta muito o trabalhador, tira a credibilidade desse sistema que deveria ser para proteger, que deveria ser para garantir um futuro melhor. Então, infelizmente, né, Zé Maria, é questão política, né? E a gente não tem muito o que falar, né? Porque quem é advogado, quem é do meio jurídico, até os próprios juízes se assustam. Como é que uma decisão vem procedente em primeira instância, procedente em segunda instância, ou seja, ela passa por um processo legal, por todas as etapas jurídicas de um processo, tem recurso, vai para uma segunda instância, com desembargadores que conhecem da matéria, que trabalham dia a dia com isso, que também dão ganho de causa, para chegar numa última instância e ser decidido politicamente. Então isso é muito triste. Bruno? Bom, a gente tem ouvido, inclusive nas redes sociais, em manifestações ocupando as ruas, sobre a insegurança jurídica em diversas áreas. Esse assunto, a senhora avalia que também existe uma insegurança para quem está dependendo desse resultado, uma vez que isso já foi revisto, agora novamente foi anulado, está sendo formado uma outra maioria, um novo julgamento. A senhora acredita que esse assunto é a última vez que ele estará no Supremo Tribunal Federal ou existe um risco dele retomar em um outro cenário, em um outro momento para ser discutido em um outro entendimento? Eu acho muito difícil retornar, porque, para falar o português, ficou feio, né? Foi julgado, foi concedido o direito e o próprio STF voltou atrás, né? Isso é uma das coisas assim inéditas, assim, acho que na história recente do Brasil, eu não me lembro de isso ter acontecido antes, de uma repercussão tão grande, né? Então, eu não acredito que isso vá voltar, infelizmente. Eu acho que eles estão colocando uma pedra em cima, de uma forma muito triste. Era uma coisa muito esperada, uma coisa muito certa, justa, e infelizmente, né, a gente se depara mais uma vez com esse cenário onde né, a gente busca a justiça, a gente busca o direito e a gente acaba ali ficando na praia, morrendo na praia, mesmo tendo tudo certinho, tudo sacramentado, tudo dentro da lei, tudo muito bem explicado. Então, é uma tristeza, a gente precisa avaliar aí o cenário, como é que está sendo conduzida a Previdência hoje no Brasil. Eu acho que esse julgamento tem que trazer uma grande reflexão para a sociedade, o que a gente deve fazer. A gente está passando aí por um período grande sombrio da Previdência, a gente está numa greve do INSS, a gente está num grande pente fino que acabou aí de cortar milhares de benefícios, quase 50% de benefícios cortados. Então, a gente precisa parar e refletir aonde a gente vai chegar aí com o rumo da Previdência no Brasil. Muito bem, nós conversamos com a advogada previdenciária Maria Faiocchi, que falou aí sobre essa expectativa sobre o julgamento. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada, eu agradeço, um ótimo dia a todos, viu?